Olá, professores! Mais uma TPC do componente curricular de língua inglesa. É muito bom estar aí de novo com vocês, né? Numa quarta-feira tão bonita, mas devemos aí também ser gratos aí pela aceitação aí de duas professoras. Nós temos aí duas professoras convidadas especiais hoje que vocês vão aí conhecer, né? Então sejam todos muito bem-vindos. A nossa TPC de hoje foi organizada e planejada, pensando aí em resgatarmos as ATPCs do Centro de Mídias, que falou já há 2 semanas sobre aprendizagem significativa, aprendizagem ativa, ensino híbrido, enfim, todos esses temas que foram trabalhados nas ATPCs do Centro de Mídias. Então, nós estaremos aí retornando, né, dando continuidade daqui a 2 semanas também com todos esses temas, ok? Então, eu gostaria que a Tati, então, pudesse colocar o nosso slide, nosso primeiro slide de apresentação. Então, gostaria, mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz, estamos aí com alguns professores, sejam todos muito bem-vindos, Fernanda, Gislene, Rafaela, Rosane, Fabiano, a Beth, Sakaguchi, sejam todos muito bem-vindos, professores. Então, no dia de hoje, essa TPC de língua inglesa, ela foi pensada e organizada justamente nesse tema, aprendizagem ativa no ensino de língua inglesa, ok? Gostaria, mais uma vez, de agradecer todo o empenho, né, dessa equipe que está aí no slide, né, para aqueles professores que estão chegando neste ano. Eu sou Márcia Buto, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico, responsável por todos os programas e projetos ligados à língua estrangeira moderna, ok? Então, aí, para que todos possam ser acolhidos neste momento de formação, eu gostaria de pedir aí que a Tati passasse mais o slide. Então, neste momento, para o dia de hoje, para essa TPC de língua inglesa, Márcia Buto, já me apresentei, mas eu gostaria aí de chamar para compor a nossa, né, a nossa linda sala, né, de formação, duas professoras. Então, eu passo a palavra agora para a professora Tatiana, e depois ela passará aí a palavra para a professora Patrícia. Então, passo a palavra para você, Tatiana. Bom dia, todos sejam bem-vindos. Eu sou a professora Tatiana Barbosa e eu leciono português e inglês na Escola Doutora Anis Fadul desde o ano de 2012. Então é um prazer hoje para mim estar aqui junto com a Márcia e também com a Patrícia e nessa ATPC. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra para a Patrícia. Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Patrícia Moura. Eu sou professora do Raul Brasil, no Centro de Línguas, da escola Professora Maria Elisa de Azevedo Sintra e do Paulo Kobayashi. E sejam todos bem-vindos. Passo a palavra, Márcia. Então, muito obrigada, né, professoras, por terem aí aceitado o convite de estar aqui comigo. Eu tenho o prazer gigantesco de sempre estar aí acompanhada por professores, enfim, hoje nós estamos aí com as duas professoras, e aí vocês vão entender por que a dinâmica de estarem aí, tanto a Tatiana quanto a Patrícia. Então, Tatiana, se você puder colocar, então, um terceiro slide, né, lembrando dos objetivos, então, da nossa ATPC de hoje, né? Então, nós temos aí 4 objetivos. O primeiro deles é relembrar os processos metodológicos para que a gente possa aí
alcançar uma aprendizagem ativa, vamos refletir acerca dessa aplicabilidade desses processos metodológicos nos nossos cadernos de língua inglesa. Também vamos apresentar os cadernos de língua inglesa, o currículo em ação, e refletir sobre essas mudanças que ocorreram nos nossos cadernos, né, que teve uma transformação muito grande. Nós temos aí trabalhado incansavelmente sobre a metodologia Clio, ela permanece nesse caderno aí, currículo em ação, então a gente vai resgatar todo esse processo e entender as possibilidades que a gente pode estar aí fazendo nas nossas aulas. E também informar sobre o programa, mais uma vez, sobre o programa Jovens Embaixadores, e indicar aos professores o uso do vídeo também como uma metodologia diversificada para o uso da sala de aula. Lembrando sempre do nosso compromisso, eu coloquei lá, né, quando a gente começou essas formações de língua inglesa, que a cada encontro nós iríamos incentivá-los ao uso de uma metodologia diversificada. Então, hoje, nós vamos usar aí um vídeo, né? Como que a gente utilizaria um vídeo? Então, aí, passo, por favor, Tati, para o próximo slide. Então, dentro desse recorte que foi feito do Google Formulário, quando é apontado a presença de vocês, vocês têm um campo lá onde vocês colocam aí, de alguma forma, a sugestão de tema para o nosso próximo encontro. Então, de acordo com esse levantamento, nós temos aí que dos professores, dos 94 professores que responderam, quase que 27% dos professores clicaram lá, né, na alternativa de atividades diversificadas com o uso da aprendizagem ativa no ensino de língua inglesa, né? E o próximo que vocês estão vendo aí, com a setinha amarela, ela diz que muitos professores, quase que 30% deles, querem que nós aí possamos falar um pouquinho desse novo layout, da estrutura do caderno. Aí vocês vão falar, poxa vida, Márcia, nós temos aí o miolo, né, que quase que todo mundo quis falar sobre ensino híbrido, estratégias para o ensino híbrido e como potencializar o ensino híbrido nas aulas. Então, esses dois temas, nós temos aí, nas próximas ATPCs, uma surpresa, né, nós convidamos aí um professor maravilhoso, que vai aí discorrer aí esse tema que é tão útil, né, tão falado, tão atual no momento que é o ensino híbrido. Então, não vou falar o autor, né, desse livro, é um autor de um livro, convidei-o para falar sobre esse tema e ele aceitou. Então, não vamos trabalhar o ensino híbrido nesta semana, mas para os próximos encontros. Então, não é Márcia Buto que vai falar sobre o ensino híbrido, mas é um especialista nesse tema, ok? Então, próxima tela, por favor. Tati, sempre que a gente começa uma TPC, eu tento, né, na medida do possível, selecionar uma frase, né, uma citação de um autor que tenha ligação com o nosso tema, né? Então, hoje, eu gostaria aí que a Tatiana, ela consegue, Tati, ler? Então, eu vou ler em língua inglesa e a Tati aí, então, fará a tradução, ok? The most important single factor influence learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly. Então, a Tati vai fazer a tradução, que está aí no slide, Tati. O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz ele já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. Muito bem. Então, assim, pensando, né, no autor, então,
quando a gente fala em aprendizagem significativa, né, para David Ausubel, né, que foi um psicólogo, um educador, um pesquisador americano, ele nasceu em Nova York, foi filho de família pobre, muito pobre e judia, estudou medicina e psicologia, era doutor em psicologia do desenvolvimento, né? E ele traz essa concepção da aprendizagem significativa, que é um elemento essencial ao processo de aquisição do conhecimento do nosso estudante. Então, trazendo na questão do papel fundamental do professor e da função social da escola. Então, ele traz essa concepção de o quê? Esse trecho traz muito bem, né? Trazer o que o nosso estudante sabe, né? Colocar aí, trazer à tona, né? Levar em consideração o que o aluno sabe, para que a gente possa dar esse start. Eu gostaria que vocês colocassem aí, as meninas vão me auxiliando, né? Se tiver algum professor que gostaria de fazer alguma colocação, gosto muito desse autor, é por isso que ele está hoje na nossa TPC, então gostaria que vocês pudessem, professores que estão nos assistindo, nos acompanhando, que vocês pudessem aí colocar no chat, realmente, o que vocês entenderam aí, o que ficou muito, muito latente na questão que foi trazida da aprendizagem significativa. Vocês também consideram, professores, que devemos aí levar em consideração o que os nossos alunos trazem, né, como conhecimento? Então, a partir do momento que a gente vai aí decorrendo a nossa formação, então eu gostaria que vocês também pudessem contribuir aí no chat, por favor, coloquem aí o que vocês acharam, enfim, as meninas vão me auxiliando, trazendo as contribuições, ok? Tati, próxima tela, por favor. Então, nós temos na próxima tela, então, lembrando em que toda a nossa aula, a gente coloca aí uma questão para que a gente possa iniciar. Então, eu coloquei uma questão disparadora. Professor, o que você achou dos cadernos do Currículo em Ação, dos anos e séries que você leciona em língua inglesa? Então, assim, eu gostaria que vocês pudessem aí colocar muitos professores, eu gostaria muito de agradecer todo o empenho, todo o carinho, toda a dedicação que os professores têm quando a gente coloca algumas provocações. Eu tenho uma sala, né, no Google Sala de Aula, construída exatamente para esse fim. Então, nós iniciamos toda uma discussão nessa sala de aula do Google Classroom, e os professores que não estão lá também podem estar participando no grupo de WhatsApp, né, que nós temos aí também criados. Então, eu gostaria que vocês colocassem, muitos professores, olha que bacana, eu vou esperar, então, a colaboração dos professores que estão nos acompanhando, olha que bacana, eu vou colocar a primeira participação da professora. Então, a professora Rafa traz, partimos sempre do conhecimento prévio do aluno, buscando a partir deste fomentar um novo knowledge. Very good, teacher. Então, é isso mesmo. Então, dentro retornando a esse questionamento que foi feito, olha que bacana, a Tamara, lá no Google Sala de Aula, ela colocou, né, alguns professores participaram, eu gostaria de enfatizar, né, que é muito importante quando a gente coloca um questionamento lá no Google Sala de Aula, a gente tem um contato, né, desses professores. Então, a Tamara colocou aí que o material do ensino médio é o mesmo do ano anterior, né, porque ela dá aula para os segundos e terceiros. E aí eu coloquei lá que realmente, para os segundos e terceiros do ensino médio, o material é ainda o currículo, o São Paulo Faz Escola. Só que do 6º ano até a primeira série do ensino médio, nós já temos esse currículo em ação, tá? Então, é assim, para muitos professores, olha que bacana,
eles já vêm chegando esse material nas escolas. Para aqueles professores ainda que não receberam, os alunos ainda não estão recebendo, mas a dinâmica de distribuição desse material está acontecendo. Então, se a escola ainda não recebeu, ela estará recebendo durante essa semana, a semana que vem, tá? Então, não se preocupem, porque muitos professores me disseram que eles ainda não receberam, mas muitos já me falaram que eles já receberam, né? Então, outra colocação no Google Sala de Aula foi da professora Suelen, uma grande amiga, um grande beijo para você, professora. E ela diz que estou seguindo o Centro de Mídias, trabalhando com os estudantes dela e com o caderno do aluno. Acredito que até o final do ano teremos estudantes mais capacitados, seguindo, é claro, o caderno do aluno. Então, ela fala, então, desse processo, né, que o caderno está aí capacitando aí os nossos estudantes de uma forma diferente, para que possa contemplar, eu não sei se vocês se lembram do que a gente trabalhou, né, os domínios cognitivos da taxonomia de Bloom, que está aí na tela de vocês, ok? Que ele traz essa concepção, então, dos domínios cognitivos que a gente sabe que nos nossos cadernos aí são garantidos, né? A Denise também teve uma participação muito bacana, a Denise da Silva Nascimento, ela coloca que o material Currículo em Ação é bem lúdico, está bem atual, desde o 6º ano ele já vem indicando um trabalho por meio do Clio, apresentado em formação, então ela fala que todo o trabalho de Clio foi trabalhado nas ATPCs de 2020, então agradecemos aí, e ela coloca, olha que bacana, que há possibilidades de complementarmos aí o nosso material com outras ferramentas, por exemplo, Padlet, Kahoot e outras tantas que nós trabalhamos aí durante o ano de 2020, né? E ela deixa frisado no final que colocar as habilidades da BNCC e do Currículo Paulista juntos, né, juntas, ficou muito mais prático. Então, olha que bacana. Então, eu tive as palavras da Denise, da Tamara, da professora Suelen, Andréia também colocou que gostou muito das mudanças do material, ficou mais interativo, atraente, achou muito positivo também a opção dos alunos terem os áudios disponíveis aí no QR Code, a gente vai falar sobre isso hoje, e outras, muitas professoras que participaram, né? Isso aqui foi no nosso, eu dei um print, né? Eu printei a participação de todos os professores na sala de aula que nós temos no Google Sala de Aula, e olha que bacana, a Jaqueline, ela traz, então, que a partir do conhecimento prévio do aluno, auxilia na construção da autoestima dos nossos estudantes, né? Ele se sente mais confortável e a aprendizagem flui com mais eficácia, com certeza. Concordo com você, professora, muito bem. Então, assim, o que os professores que estão aí nos acompanhando perceberam ou ainda não conseguiram, mas todo esse material já se encontra digitalmente disponível para todos nós, né? Então, quem não recebeu o físico, né? Que os alunos vão receber este físico, ó, inclusive contendo todos os componentes curriculares, eles estão em uma unidade só, então ele tá bem bacana esse material. O nosso material de inglês, olha, eu trouxe aqui o 6º ano, olha que bonito, quem não conheceu ainda, então vejam aí os professores que estão nos acompanhando, entrem aí no Currículo Paulista, na parte do materiais para o aluno, material para o professor, e vejam aí tantas modificações que tivemos aí no nosso material. Então, próxima tela, por favor. Tati? Então, lembrando que o Currículo em Ação é uma união, então, dos conteúdos dos currículos passados, com novas, enriquecidas aí com novas atividades, né? Então, nós temos aí o caderno aí dos alunos e do professor em modelo digital, né? Por isso que eu enfatizo para que vocês possam aí, professores, acompanharem toda essa dinâmica através, não tenho ele, Márcia, impresso, então, assim,
quem não sabe como resgatar, então aí na nossa pauta formativa eu estou colocando aí como que acessa, cliquem aí e vocês vão ser direcionados então aos cadernos dos alunos, aos cadernos dos professores, ok? Nesta semana, então, eu fiz questão de colocar que as escolas estão recebendo todas essas versões impressas, né? Tem uma dinâmica de distribuição, para algumas escolas já chegou, para outras ainda não, mas que vão ser contempladas durante essa semana, semana que vem e as próximas semanas, ok? Próxima tela, por favor. Tati? Então, nós temos aí, a gente não pode esquecer, então, que o nosso currículo, ele traz essa questão da concepção ainda da metodologia Clio, né, que a gente começou a trabalhar o ano passado, toda a transformação dos cadernos no ano passado em relação a essa metodologia que foi colocada no nosso caderno, mas elas ainda permanecem, né, se vocês puderem perceber, ao final da unidade, nós temos uma parte do caderno que se chama Cross-Curricular Learning. Nesse Cross-Curricular Learning, nós temos aí as atividades de Clio, né? Então, conserva, sim, os temas que foram trabalhados no ano anterior, em 2020, e eles vêm à tona junto com esse material também nessa junção. Então, para quem, só um lembrete, mas para quem tiver aí a oportunidade, eu gostaria que os professores pudessem colocar, se tem ainda dificuldade em relação a essa metodologia, que é o Content and Language Integrated Learning, que é o CLIO, que é uma abordagem, um método que integra o ensino de conteúdos do currículo com o ensino de língua estrangeira moderna, né? No nosso caso, a língua inglesa. No caderno de língua inglesa, esses conteúdos trabalham aí com a questão de ciências da natureza, ok? Então, vocês podem aí, quem ainda não viu essa novidade, pode aí estar, então, resgatando. Então, a próxima tela, por favor. Então, pensando nessa dinâmica de novidades do caderno, né, nada mais, né, bacana se a gente puder, então, ter aí, de alguma forma, a autora dessa transformação, e é com muita satisfação, um orgulho gigantesco que a Diretoria de Ensino Região Suzano, temos aí uma professora, ela compõe a equipe da nova escola, né, autora do 6º ano, então, neste momento, então, eu vou chamar aí a Patrícia, e ela vai contar um pouquinho, né, Patrícia, do que é o material. Então, é com você, Patrícia. Olá, gente, novamente. Então, antes de falar um pouquinho do material, deixa eu só falar para vocês como é que foi essa dinâmica para chegar até ao material, né? O ano passado, durante a pandemia, foi feita uma seleção, né? Ela foi aberta para todo mundo, qualquer professor poderia se candidatar aqui de São Paulo, e aí me mandaram, e eu resolvi me inscrever, e aí acabei sendo escolhida aí para o material do 6º ano, né? Foi um momento, assim, muito único mesmo, muito diferente. Nós recebemos toda uma capacitação, tivemos várias formações, até chegar no que realmente a gente deveria fazer para o material de São Paulo. Então, no caso, o Cross Curricular Learning, ele permaneceu, né? Ele será a última unidade das lessons, nós teremos as lessons, e aí a última será o CLIO. Então, ela permanece com a mesma estrutura praticamente do que nós tínhamos, com algumas reformulações na questão da ordem, talvez, dos exercícios, alguns complementos a mais, então isso vocês vão perceber se forem comparar com o material que a gente já tinha, tá? E então esse material, ele vem agora com algumas modificações para a gente que só tinha o CLIO, realmente algo que deu assim um boom na cabeça, que fala, meu Deus, agora antes eu tinha 2 ou 3 páginas para trabalhar, e agora a gente tem aí 5 lessons, né?
Então, dá realmente um medo, a gente fica assim um pouco assustado, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, né? Então, eu peço aí, Tati, para você colocar aí a primeira tela, para a gente já falar a questão da estrutura do material. Então, assim, pessoal, nós iremos, todas as lessons, elas irão começar com perguntas disparadoras em português. Então, os alunos terão aí o contato do que vai acontecer na lesson através das perguntas. Então, nós começaremos com esse aquecimento, seria o nosso warm-up, ele vem com algumas perguntas em português. No caderno do professor, foi pedido para a gente, na hora de escrever, que nós colocássemos ideias para nós, professores de sala de aula, ideias que são possíveis de se fazerem em sala. Então, dinâmicas de abertura, dinâmicas de fechamento, tudo que leve em consideração a nossa realidade de sala de aula. Número grande de alunos, alunos que têm, assim, a gente tem que, assim, nós estivermos no presencial, mover carteira, então nós não levamos muitas, as dinâmicas que foram colocadas de abertura e fechamento no caderno do professor, vocês vão perceber que não tem muito uso de tecnologia, por quê? Porque foi pedido para que nós, professores autores, levássemos em consideração que não é em toda escola que nós temos acesso, não é toda sala de aula que o professor vai ter o celular, vai ter o computador, vai ter o tablet. Então, nós tivemos que levar em consideração que a realidade vamos usar o que temos. Então, nós usaremos o warm-up com perguntas em português, e no caderno do professor vocês terão dinâmicas, propostas de dinâmicas para que vocês usem para aquecer mesmo, para levar os alunos a pensarem sobre o assunto da aula, sem o uso da tecnologia. Tá? Claro que, como a Denise colocou muito bem aí num dos comentários que a Márcia disse, nós podemos extrapolar isso. Se nós tivermos a oportunidade de usarmos a tecnologia, maravilhoso, maravilhoso. Mas se também não tivermos, nós temos aí um outro caminho que não vai impedir que nós possamos colocar atividades diferentes nas nossas aulas. Então, temos aí, então, essa introdução, né, das perguntas de sensibilização. Próximo, Tati, por favor. E aí, uma outra novidade é que nós teremos sempre o outcome. O outcome será uma produção final que os alunos terão que fazer depois de todo o aprendizado da lesson, seja qual for o título dela, o assunto, sempre no final virá esse outcome, que o aluno terá que fazer uma produção, seja ela oral, seja ela escrita, então sempre terá algo que o aluno terá que produzir ao final das lessons, e isso também coincide com um assunto que a Márcia falou muito bem o ano passado com a gente, com a taxonomia de Bloom, que é o create. Então, os alunos sempre terão que criar algo aos finais das lessons, vão colocar a mão na massa, eles vão ter que fazer alguma coisa com todo o conhecimento que eles adquiriram, para poder realmente fixar aquilo, para poder guardar e ficar feliz de que realmente ali ele perceber que ele compreendeu. Eu entendi, olha só, e agora eu vou colocar em prática. Então, o outcome, ele tem esse objetivo, de fazer com que o aluno se perceba no momento da aprendizagem, de que ele realmente, olha, eu entendi isso, e agora eu vou mostrar, né, para os meus amigos, para a teacher, que eu compreendi de alguma forma. Então, ou vem como listening, ou vem como um writing, então sempre vem uma atividade para o aluno poder fazer uma produção final. Próximo, por favor, Tati. Aí nós temos o feedback. O feedback, ele vai vir como um self-assessment, que é uma avaliação, né? Então, o aluno, ele vai se avaliar. Então, ele já tem o outcome, que ele vai poder produzir algo, e depois ele tem o feedback. Ele mesmo tem as frasezinhas em português, ele vai ler e vai colocar um xizinho, e aí ele mesmo vai falar, nossa, será que eu aprendi isso aqui? O que será que falta? O que será que precisa para eu aprender mais? O que ficou faltando que eu não compreendi? Então, o feedback vai vir sempre de uma forma para o aluno poder se avaliar, mas não de uma maneira pejorativa, para ele ficar se sentindo mal com ele mesmo, mas sim para ele perceber que tem algo que ele precisa melhorar, sempre. O feedback vem sempre com esse objetivo de fazer com que o aluno
ele veja o que ele precisa melhorar, mas ele também perceba o que ele já aprendeu, porque ele fez o outcome. Então, isso quer dizer que algo ele aprendeu, ele conseguiu transmitir, então ele tem sim coisas boas para falar, então ele vem do feedback já com essa carga positiva de que ele teve um aprendizado, mas que talvez tenha alguma coisa que ele precise melhorar. Mas então o feedback vem com essa questão aí para o aluno se perceber ali no momento. E aí, um exemplo de autoavaliação, né? A Márcia colocou bem aí, tem essa dos balõezinhos que eles vão ter que escrever ali as opiniões deles, gente, eles vão escrever do jeitinho deles, né? Nesse momento, nós professores, a gente se tira um pouquinho aí do momento, e aí o aluno vai refletir sobre o que ele aprendeu, o que ele achou de tudo isso que aconteceu, seja se o assunto foi sobre family, por exemplo. Nossa, será que eu aprendi tudo? Será que deu certo? Eu compreendo isso? Não compreendo? Então, essa maneira de autoavaliação, ela virá muito diversificada. Então, num bimestre, ela pode vir nesse formato, e no outro bimestre, ela virá de outro. Então, o material, ele vem, assim, de uma forma diferente mesmo, uma maneira de mostrar maneiras diferentes de se poder se avaliar, né, o aluno poder se avaliar, e o professor também ter alternativas de como trabalhar em sala de aula. Então, o caderno do professor, ele vem como uma alternativa de poder ajudar você, professor, nós, professores, a colocar a aula, né, em prática. Então, o caderno do professor vai ser uma arma para a gente muito importante. Ele terá, lá no caderno do professor, vocês terão ideias de sites para visitar, ideias a mais do que vocês podem colocar dentro da sala de aula. Então, assim, ele é um caderno muito rico, o caderno do professor. Então, não deixem de visitar, não deixem de ler, porque realmente vem informações a mais para nós todos podermos colocar tudo isso em prática de uma maneira mais agradável. Patrícia, eu Oi. só vou só enfatizar quando você coloca, né, que o caderno do professor, eu acho que nós, enquanto professores, como esse caderno, né, está muito, muito rico, com até sugestões de sites, sugestões de atividades diferenciadas. Vamos resgatar aí a questão de quando estivermos aí planejando as nossas aulas, que a gente possa abrir o caderno de professor, não é, Patrícia? Porque alguns professores, durante a semana, a gente tem esse contato muito, eu acho que é muito válido tudo que vocês trazem nas nossas discussões, nas nossas trocas de opiniões, nas nossas contribuições dentro desses grupos, né? Mesmo dentro do grupo de WhatsApp, dentro desse grupo da sala de aula, as concepções que vocês trazem e contribuições. Por quê? Uma das professoras trouxe a questão do caderno do professor, né? Neste momento, para as escolas, o caderno que está chegando, tá? Eu fiz questão de trazer esse, porque é esse, dentro desse material que a gente preparou hoje. Então, trouxe do 6º ano, vocês conseguem ver aí? Então, é um caderno até que bem completo, né? Com todos os componentes, e ele, neste momento impresso, está chegando para os estudantes. Então, o professor, como que eu faço, Márcia? Então, assim, existe lá no Currículo Paulista um campo que é caderno do professor. Então, por favor, acessem este caderno do professor. Se vocês tiverem dúvidas durante a semana, vamos trocando aí figurinhas no nosso grupo. Vocês têm o meu telefone lá da diretoria de ensino, podem me acionar, me mandar um e-mail, contactar através do Google Sala de Aula, porque assim, este momento de aula, né, essa nossa ATPC é uma aula para que eu possa também chegar a vocês e falar assim, olha, professor, o que eu, enquanto formadora, posso estar aí ajudando você nesse momento, né? Então, assim, coloco aí à disposição. Eu acho que o professor, ele precisa
quando ele prepara uma aula, ele precisa estar aí com o caderno do professor, né? A Patrícia muito bem colocou, né, como ela fez todo o processo da confecção de todo esse material, ela sabe o quanto é importante, né, Patrícia, esse caderno. Então, eu fiz questão de colocar isso, Patrícia, porque alguns questionamentos vieram, né, sobre o caderno do professor, especialmente, e aí, olha que bacana, uma professora que está aí nos acompanhando, ela fala, esse será um novo caderno do aluno? Sim, professora, olha, os cadernos estão chegando aí, ó, currículo em ação, eu vou fazer questão de colocar aí, cadê? Aqui, para vocês verem, é o caderno que está chegando aí nas nossas escolas. Está com toda essa transformação? Sim, nós estamos falando do componente curricular língua inglesa, ok? Dos dois cadernos, né? Então, houve uma transformação tanto do caderno do aluno quanto do professor, ok? Então, assim, a professora traz essa indagação e aí respondido. Então, passo a palavra para você novamente, Patrícia. Desculpa, tá? Imagina, Márcia, é importante falar sobre isso, sobre o caderno do professor, porque todos nós ficamos nessa dúvida, né? Chegou o caderno do aluno, ainda não chegou para todo mundo, e cadê o caderno do professor? Que ele vem assim com várias opções, com ideias, com questões para nós professores refletirmos sobre a nossa prática. Então, onde está esse caderno, né? E para ajudar a colocar esse material novo em prática. Então, é bom que você esclareça, né, para todo mundo se acalmar, para todos nós nos acalmarmos, porque senão a gente fica, meu Deus, aonde que está esse material, né? Bom, continuando aqui... Olha, Patrícia, é muito importante a concepção, olha aí, olha aqui que a Elizabeth Sakaguchi coloca. Patrícia, por favor, esclareça como proceder na hora do listening, como acessar o áudio. Sim, professora, ela vai falar aí sobre o listening, sobre esta mudança no nosso caderno, né? Então é com você, Patrícia, novamente. Bom, então aqui, gente, depois nós temos a parte do Language Focus, nós teremos, então, a parte onde vem a gramática. Ela vem de uma maneira contextualizada dentro do assunto que foi tratado naquela lesson. Então, o objetivo foi que a gramática ela ficasse bem no contexto da lição que está acontecendo naquele momento e de uma maneira bem, assim, prática, objetiva. Claro, gente, nós sabemos que nós tentamos fazer as coisas da melhor forma, né? E aí o professor tem toda a liberdade para tratar essa parte do caderno também da maneira que achar mais conveniente. Mas aí ele vem sempre com uma estrutura de um exercício, não é assim tão extenso a parte da gramática, mas ela vem bem contextualizada dentro do assunto da lesson. Próximo, por favor, Tati. E aí, nós vamos responder agora a parte do listening, que é a novidade aí maior que nós temos no material, que antigamente nós tínhamos aí nos nossos livros didáticos a questão dos CDzinhos que vinham colados na parte de trás do livro, e aí era às vezes uma confusão para usar, não tinha rádio, não tinha onde pôr, enfim. Para poder ajudar, então agora os listenings eles virão em forma de QR Code. Então, no caso, tem alguns celulares que se aponta a câmera, ele já faz a leitura. O meu, no caso, não é assim. Eu tive que baixar o aplicativo de leitura de QR Code, mas ele é um aplicativo bem leve. Então, você tendo esse aplicativo do QR Code, você já coloca em cima dele e automaticamente o áudio ele já abre. E aí você já consegue ouvir. Eu testei com as minhas turmas de sexto ano na semana passada, falei, não, vamos testar para ver se está funcionando direitinho. E aí eu abri na sala de aula com os alunos, então funciona, todos os QR Codes estão funcionando, foram testados, e aí nós temos essa possibilidade de nós podemos abrir com os alunos em sala de aula, e aí a questão da caixinha, essas coisas aí a gente, né, cada a gente vê se a escola tem, ou se nós temos as nossas, enfim. Ou se o celular tem um áudio alto, né, também às vezes pode nem precisar de uma caixinha de Bluetooth ou algo assim. Ô, Pati, então, olha,
não estava no nosso combinado, mas eu acho bacana se a gente poder mostrar, ok? Eu fiz questão de trazer aí, não sei se vocês estão vendo, nós temos aqui, ó, o QR Code, então eu vou apontar, eu já tenho um leitor de QR Code, ok? Eu apontando, olha que bacana, para o QR Code, ele já entra automático, olha que bacana. E quando a gente faz esse processo, é como que a Patrícia diz, já entra no celular o áudio, ó, vocês não estão ouvindo, mas o áudio já está tocando aqui. Então, olha que bacana. Essa questão da autonomia que a Patrícia trouxe muito bem, o aluno, olha que bacana, eu estou aqui falando com vocês, mas o meu celular, ele está tocando o áudio da página 68 do caderno do sexto ano. Então, enquanto o aluno está na casa, é lógico que isso aqui vai ser muito interativo, vai ser uma novidade muito fantástica. Então, assim, qualquer lugar que o aluno esteja aí com seu material, ele pode escutar quantas vezes ele quiser, porque nós temos aqui a questão de, pause, play, stop, listen again, nós podemos retornar, então, assim, quantas vezes for necessário, o aluno pode estar aí ouvindo o listening, e de qualquer lugar, isso é muito fantástico, né, Patrícia? Sim, Márcia, eu acho que isso foi uma das coisas mais bacanas, porque o aluno não vai precisar ficar esperando a gente passar o listening. Se ele quiser ouvir em casa, igual eu falei para as crianças do sexto ano, falei, gente, olha só, aqui já tem os números e tem o alfabeto. Ai, teacher, mas eu só vou poder ouvir aqui na sala? Falei, não, se você quiser retomar lá na sua casa, escutar quantas vezes você quiser, treinar, você é livre, porque o livro está com você, né? Então, isso o aluno ter essa autonomia, então isso também é super bacana. E a estrutura do listening, então ela foi toda feita com uma estrutura de 3 etapas. Então, nós temos o pré-listening, que sempre vem uma imagem ou uma pergunta, né? Para o pessoal do sexto e sétimo ano, as perguntas normalmente serão em português. Para o pessoal do oitavo e nono, aí já são em inglês, tá? Então, aí temos uma pergunta, uma imagem, ou vem uma partezinha de um filme, vem alguma coisa para os alunos poderem fazer um aquecimento, e aí depois vem o listening em si, que aí eles precisam escutar, e aí depois vem while listening, tem sempre uma perguntinha, enquanto eles escutam, eles vão ter que responder alguma coisinha, e depois vem o pause-listening, que aí já vem um exercício um pouquinho maior, que aí o aluno tem que responder uma questão. Então, o listening, ele não vem simplesmente para o aluno assim, ouve aí, pronto. Então, ele tem toda uma preparação e tem uma sequência. Primeiro vem, vamos dizer, um warm-up, aí vem o listening, eles escutam, respondem, e tem o pause-listening. Após escutar todo o listening, que aí a gente pode passar quantas vezes forem necessárias, aí vem mais algumas questões, que aí ou seja de discussão, ou seja mesmo para responder ali junto, ou sozinho. Então, o listening veio com essa estrutura. E os QR Codes, eles estão somente no caderno do aluno, tá, gente? Os QR Codes não estão no caderno do professor. Então, a gente pode baixar, pode pôr no nosso celular e ele fica guardadinho quando a gente quiser usar em casa, se a gente quiser ouvir, ou a gente pegar um volume para a gente, né, Márcia, pode? Patrícia, deixa eu te falar, um questionamento está aí na tela, a professora Ana traz essa questão. Esse QR Code está em todos os livros do Currículo em Ação, então eu estou com o caderno, né, do aluno do sexto ano, professora, e eu estou olhando aqui, então assim, QR Code tem praticamente, digo que quase que em todos os cadernos, tá? Então existem momentos que os alunos vão poder aí acessar os cadernos de outros componentes curriculares com o leitor de QR Code, então assim, no nosso caderno, eu posso falar certamente que todos os áudios são através do QR Code, mas eu estou folheando aqui, professora, eu já posso responder de antemão para você que
alguns cadernos, por exemplo, de arte, eu dei uma olhada aqui, que é a primeira parte do caderno, existem vídeos já, músicas, acessos de QR Codes para músicas, vídeos, então é assim, muito rapidamente eu folhei, então em outros componentes também existe aí a questão de trabalharmos o QR Code, ok? Obrigada, Márcia. Realmente, os QR Codes, eles estão presentes do caderno desde o sexto até o nono ano, ou as partes de listening são todas através de QR Code. Próxima, por A favor. professora Andréia também falou que é uma excelente ferramenta, né, importante aí. Eu acho que enfatizar o que a professora Patrícia trouxe em suas palavras iniciais a respeito do protagonismo do estudante, né? Então, eu acho que a partir do momento que se dá a questão da autonomia, desenvolve-se aí todo um protagonismo do próprio estudante, né? Então, Patrícia, você gostaria de falar mais alguma coisa em relação a esse material? Que eu gostaria que, em nome da Diretoria de Ensino da região Suzano, pudesse agradecer. Temos um orgulho gigantesco de termos aí uma professora da nossa diretoria nos representando nesse material, tá? Então, é com muito carinho que eu trago um abraço de toda a nossa equipe da Diretoria de Ensino e o nosso orgulho, tá bom? Obrigada, Márcia. Eu agradeço a todos pela atenção e realmente nós estamos aqui todos juntos para colaborar e para ajudar um ao outro, né? A gente realmente foi uma oportunidade assim que veio, que aconteceu, mas poderia ser qualquer um de nós estarmos nesse momento e poder participar de tudo isso. E eu quero deixar, Márcia, um recado assim para os professores, que às vezes a gente está tão cheio de coisas para fazer, nós temos tantas responsabilidades, o ano passado foi um ano tão pesado para todo mundo pela questão do ensino remoto, ninguém estava entendendo direito, foi um estresse total, e aí, às vezes, as oportunidades vêm para a gente, e às vezes a gente olha e fala assim, ai, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, eu não vou fazer isso agora. Então, assim, queridos, é só para deixar esse aviso para vocês, as oportunidades, elas vêm para todos nós. Então, assim, separa um momento, né? Às vezes a gente já está cansado mesmo, tem tanta coisa para fazer, mas as oportunidades estão vindo, elas estão aparecendo e vão acontecer mais coisas boas para a gente, nós, professores do Estado. E então, fiquem de olho, aproveitem as oportunidades, entra mesmo. A Márcia joga várias coisas para a gente no nosso grupo, né? Acessa, e porque realmente as oportunidades estão acontecendo. E então a gente precisa aproveitar e agarrar. E aí a gente poder viver coisas novas, né? Isso, Patrícia, eu queria relembrar, né, uma vez que você veio lá no começo, o que você acha? Amiga, eu super te apoio, né? Então, assim, ela é aquela coisa. Você finalizou muito bem a sua fala, Patrícia, porque todos nós, né? É por isso que eu vou fazer questão de colocar aí na tela. Congrats, Pati, que vem da professora Patrícia Souza. Parabéns pelo trabalho aí, ó, que vem pela Andréia. Parabéns, a Beth colocou aí, não é? Então, assim, eu acho que todo essa colheita, né, muito linda na sua vida, é porque a gente tem um trabalho aí, uma estrada, um caminho que a gente construiu, né, e, enfim, os frutos que você está colhendo, tá bom? Voltando, Obrigada. então, na questão... Voltando na questão que foi trazida pela professora Patrícia, de toda essa transformação, uma coisa é muito importante, né? O ensino médio, Márcia, porque o curriculação, ele está desde o 6º ano até o 9º do fundamental, mas ele também está na primeira série, de uma forma revisada. Por quê? Lembrando que todo o movimento do novo ensino médio inicia-se em 2021, aí no ano que vem, 2022, essa dimensão do movimento do novo ensino médio vai abarcar aí mais uma série, que é a segunda série do ensino médio, e em 2023, aí sim, vai aí englobar a terceira série do ensino médio. Então, vai ser um processo,
né? Mas um processo que vai culminar aí em cada vez mais aí em abarcarmos aí uma série do ensino médio. Então, é por isso que eu fiz questão de colocar que a gente precisa ter em nossas mentes, professores, principalmente do ensino médio. O currículo em ação também está nessa primeira série do ensino médio, uma forma revisada, mas a segunda e a terceira série do ensino médio ainda é o material do São Paulo Escola, ok? Então, próxima tela, por favor. E ainda, olha, Patrícia, isso é para você, ok? Olha aí. Para você, Patrícia, olha aí. Olha aí, Patrícia, mais uma frase para você. Olha, mais uma frase para você. E mais uma frase para você. É muito bacana a gente receber, né, carinhos dos nossos parceiros, né? Então, pensando em tudo que foi apresentado pela Patrícia, eu fiz questão de chamá-la, porque justamente esses detalhes de confecção, passo, de como que foi, enfim, ela tem toda essa dinâmica, né? Então, assim, com todo esse material reformulado, pensando no tema de hoje da nossa TPC, que é aprendizagem ativa no ensino de língua inglesa. Lembrando também que toda essa reformulação nesse material vem acontecendo desde o ano passado e que, não sei se vocês se lembram, nós tivemos uma TPC, que nós fizemos uma oficina mão na massa, né? É por isso que eu trouxe também, e os professores que não tiverem, né, eu acho bacana. Por que está dobradinho, Márcia? Porque a gente fez todo uma oficina mão na massa para a gente poder entender o que é essa taxonomia de Bloom, esse círculo da taxonomia de Bloom, ok? Então, eu solicito que no próximo nosso encontro, que não vai ser de ensino híbrido, o próximo encontro, depois do ensino híbrido, eu peço a colaboração, mas eu vou avisando vocês que nós vamos utilizar essa taxonomia de Bloom novamente. Então, lembrando que nós já trabalhamos aí em algumas ATPCs sobre esse círculo, que aparece aí na tela de vocês, do lado direito. Então, lembrando que todo esse movimento do nosso caderno, ele vai culminar, com certeza, numa aprendizagem significativa para os nossos estudantes, lembrando de tudo que a Patrícia trouxe em relação à autonomia, em relação ao protagonismo do estudante, ou seja, tudo isso vai culminar em quê? Numa aprendizagem ativa. Dependendo das ferramentas metodológicas que vocês vão utilizar, as plataformas digitais, os recursos tecnológicos, enfim, tudo culminará com certeza numa aprendizagem ativa para os as nossas aulas de língua inglesa, ok? Próxima tela, então, por favor. Então, lembrando que toda a TPC que nós trazermos aí para vocês, nós vamos resgatar ATPCs que foram trabalhadas no Centro de Mídias São Paulo, CMSP. Então, na TPC lá do Centro de Mídias, que falou sobre aprendizagem significativa, que aconteceu na TPC de linguagem, eu acho que vocês estão aí relembrando algumas coisas que foram levantadas nessa TPC. Então, quem porventura ainda não tem assistido por N motivos, enfim, eu coloquei aí que essa TPC de linguagens trabalhou muito bem toda essa concepção da aprendizagem ativa dentro do currículo paulista, fez uma retrospectiva das competências gerais da BNCC, trouxe as competências específicas de linguagens que precisamos aí trabalhar. Então, assim, quem não assistiu, enfim, por N motivos, eu vou deixar na pauta formativa o link
dessa TPC, que eu acho que é fantástica, que vocês precisam, mas eu fiz questão de trazer os recortes, fazer a retomada na TPC de hoje sobre as estratégias que foram lá elencadas. Então, para que a gente pudesse garantir que a gente, ou melhor, que a gente possa garantir aprendizagem ativa dentro das nossas aulas de língua inglesa, existem algumas estratégias que precisam ser trazidas à tona. Então, quais são essas estratégias? Então, discussões, estudos em grupo, jogos pedagógicos, ferramentas digitais, aprender na prática. Então, essa mão na massa que nós vamos estar propondo para vocês, né, de pegarmos aí realmente o que eu fiz com vocês, de folhear aí o caderno, essa transformação. A gente precisa ter esse aprender na prática. Então, dentro dessa ATPC de linguagens do dia 10 de fevereiro, foi passado algumas estratégias para que a gente possa alcançar a aprendizagem ativa, ok? Próxima tela, então. Lembrando também que dentro dessa ATPC também foi trabalhado pela equipe das formadoras ferramentas de apoio para que a gente possa culminar na aprendizagem ativa. Então, fiz um recorte, ok, das ferramentas com possibilidades de trabalhar aí nas nossas aulas também, aula expositiva dialogada, estudo de texto, portfólio, tempestade de ideias que nós podemos trabalhar aí em várias ferramentas que foram apresentadas já em ATPCs. Uma delas é o Mentimeter, o Kahoot a gente também pode trabalhar, tempestade de ideia, mapa conceitual. Então, nós vamos ter aí uma ATPC daqui para frente, então é um encontro aí sempre de 15 em 15 dias com vocês, e é um prazer gigantesco. Quando eu estou preparando aí, eu já estou terminando essa TPC de hoje, mas eu já estou pensando na nossa próxima TPC, né? Então, assim, pensando que vou aí trabalhar também com um mapa conceitual, mas nos nossos cadernos nós temos aí mapas conceituais, são os mind maps, né? Estudo dirigido, lista de discussão, Philips 66, né? Para quem não conhece, aí o Philips 66 é uma dinâmica de grupo. Nós temos um grupo grande, a gente divide os grupos menores, damos aí 6 minutos para que esses grupos menores discutam e tragam aí à tona, depois numa abertura maior, no retorno desse grupo maior. Então, também uma ferramenta que pode culminar na aprendizagem ativa, o grupo de verbalização e observação, a dramatização, seminário, estudo de caso, júri simulado, simpósio, painel, fórum, oficina, os workshops, estudo do meio, ensino com pesquisa. Então, todas essas ferramentas, né, que para o nosso componente curricular língua inglesa, nós podemos trabalhar com algumas ferramentas de apoio dessas que foram citadas na TPC de linguagem do dia 10 de fevereiro, e a gente pode trazer também para as nossas aulas. Lembrando, eu acho que uma coisa muito bacana que a Denise colocou no nosso grupo do Google Sala de Aula, o Google Classroom, que nós temos, né, nós temos um grupo lá, que ela trouxe que podemos aí, há possibilidades de complementar o nosso material com outras ferramentas. Então, aí, são ferramentas aí de apoios que foram citadas na TPC, eu fiz questão de trazer, ok? Próxima tela, por favor, Tati. Nós temos, então, que pensar aí enquanto professores de língua inglesa, né? O que a gente precisa garantir, então, em 2021? Nesse início de ano, meio remoto, meio presencial, e que estão com grandes possibilidades aí de retornarmos aí ao remoto novamente, enfim. Esse ciclo que a Secretaria, a SEDUC, colocou como ciclo 2020-2021, o que a gente, enquanto professor de inglês, a gente precisa garantir? A gente precisa garantir o quê? A recuperação da aprendizagem desses estudantes que tiveram dificuldades, tivemos aí a dificuldades também de resgatarmos aí algumas coisas, né, professores, se vocês quiserem colocar aí no chat, enfim, alguma contribuição, né, no sentido de poder
aí colaborar com o que estamos trazendo, mas a gente também precisa garantir, a gente não pode esquecer, né, professora? A gente precisa garantir que aqueles alunos, estudantes que estiveram lá fazendo as nossas aulas, assistindo às nossas aulas, entregando as nossas atividades que foram solicitadas, participando das aulas do Centro de Mídias, esses alunos a gente precisa sim recuperar, mas esses alunos que acompanharam as nossas aulas, a gente tem que aprofundar, não é? Então, garantindo aí como, né, recuperar e aprofundar. Então, dentro desse ciclo 2021, 2020, 2021, existem aí, a gente precisa colocar que existem as habilidades essenciais de cada componente, e nós, enquanto professores de língua inglesa, a gente precisa garantir aí, voltar aí nas atividades, nas habilidades essenciais e garantirmos aí, recuperar e, ao mesmo tempo, aprofundar, através do quê? Das habilidades essenciais que trazem aí o componente curricular língua inglesa, ok? Assim como para todos os componentes restantes. Lembrar também, dentro da TPC de linguagens, a equipe trouxe brilhantemente, e aí eu coloco como lembrar que todas as vezes que a gente pensar em uma aula, planejar uma aula, a gente tem que lembrar desses 3 movimentos: ativação inicial, o desenvolvimento da minha aula e finalização. Então, a equipe de formadores de linguagem lá do Centro de Mídias, ele trouxe muito bem que precisamos garantir sempre esses 3 movimentos, ou seja, nós estamos trabalhando desde o ano passado, desde sempre, precisamos garantir o quê? A construção do conhecimento através desses 3 movimentos: ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização, ok? Então, passo, por gentileza, Tati, para o slide seguinte. Então, nesse slide, então, de novo, que também foi trazido da TPC de linguagem do dia 10 de fevereiro, a questão do planejamento docente, né? Nós, enquanto professores de língua inglesa, o que a gente precisa garantir nas nossas aulas? Então, existe uma estrutura que a gente precisa garantir, tendo o objetivo da aula, a organização da turma, como que vai ser essa aula, como que vai ser para a turma que estiver em casa, como que vai ser para a turma que estiver presencial, enfim, a gente ainda não sabe, né, daqui para frente como que vai ser, mas garantir toda essa organização também, professores, é muito importante. Os materiais que a gente precisa é importante também, e garantir o quê? O que ele coloca no final, iniciando, desenvolvendo e finalizando, ou seja, os 3 momentos: a ativação do conhecimento, o desenvolvimento e a finalização. Isso a gente precisa garantir. Então, lembrando que esse círculo traz exatamente, né, a concepção de quando a gente elabora uma aula, né, ele coloca aí no círculo menor um conjunto de aulas, no círculo um pouco maior as habilidades suporte, e no círculo maior ainda as habilidades essenciais. Lembrando que uma a questão, quando a gente está organizando as nossas aulas, todos esses elementos têm que estar aí ligados, pensados, planejados, ok? Vale muito a pena, eu acredito que muitos de vocês já tenham aí acompanhado a TPC de linguagem, mas vale muito a pena retomar, ok? Então, neste momento, próxima tela, por favor, eu trago alguns informes, e um deles é o programa Jovens Embaixadores. Então, nesse momento, eu vou convidar, né? Olha aí que linda! Vou convidar a professora Patrícia, a professora Tati, né, para estar nesse momento, então, falando de um programa. Nós temos aí uma equipe, né, professora, olha, ela fez questão de colocar, mas eu vou voltar aqui, a apresentação dessa comissão regional do programa Jovens Embaixadores na diretoria de ensino. Então, é composta pela supervisora de ensino Margarete, eu como professora coordenadora Dilene, e mais 2 parceiras. Então, olha que bacana, fiz questão de trazê-las hoje. Então, gostaria de passar neste momento a palavra para a Tatiana, né, Tati? E a Tati vai falar com vocês um pouco, Tati, o que é
para você, né? Eu sei que a Tatiana está desde 2013 dentro dessa equipe, nos ajudando, nos auxiliando, enfim, trabalhando muito para que a gente possa aí selecionar um estudante de uma das nossas escolas que tenha perfil de um jovem embaixador. Então, Patrícia e Tati, mas nesse momento eu vou pedir para a Tati falar um pouquinho do que é essa experiência, Tati, para você de estar dentro dessa comissão que seleciona os jovens embaixadores. É com você, Tati. Obrigada, Márcia. Obrigado por estar fazendo parte desse momento. Esse projeto Jovens Embaixadores é como se fosse a menina dos olhos, né? É um projeto muito especial. Nós vemos ali a transformação de jovens, né? Jovens que nós, professores, temos o incentivo, né? E a motivação de prepará-los lá desde o ensino fundamental, não deixar para o ensino médio, porque eles começam a participar do processo seletivo no ensino médio, mas eles devem ser preparados já no ensino fundamental, porque alguns requisitos envolvem algum tempo, como habilidade no inglês, também como o projeto social que eles devem desenvolver, que é voluntário. Então, há uma série de requisitos que eles precisam desenvolver. E é importante, como professor, a gente iniciar isso já no ensino fundamental, né, nos anos finais. Para mim é um imenso orgulho, porque durante o processo que eu estou, né, desde 2013, nós já conseguimos encaminhar aí 2 alunos, né, das escolas de Suzano, para que pudessem realizar esse sonho da vida deles, né? Porque o jovem embaixador é um sonho, né? Você viajar para os Estados Unidos, ter aquela vivência da cultura americana. Então, para eles é uma realização de sonho, e para nós também que participamos, né, da equipe, porque é um trabalho em equipe muito gratificante, porque você participa desde o início. A gente vai acompanhando os formulários que vão chegando, depois tem o dia do exame escrito, que nós fazemos a aplicação da avaliação, depois nós temos o momento da correção, em seguida, né, foram aprovados, vão para a dinâmica, então, foi aprovado na dinâmica, vão para a terceira etapa, que é a etapa que a gente faz a visitação com a família, então, aquele bate-papo para conhecer o aluno, ver como que ele é na família, na comunidade, então, deixa a gente mais próximo do aluno, mais próximo da família dele. Então, é um processo emocionante. Ainda mais no final, quando a gente vai elaborar o relatório, que ele deve ser minucioso, né, gera uma emoção muito grande entre nós. Então, é muito prazeroso, é muito gratificante. Né? Professores, nós temos aí pelo menos 4 dias ainda para incentivar os alunos a fazerem a inscrição. E é importante, durante a inscrição, o professor orientar, porque se ele colocou uma pergunta do qual elimina, não há como retroceder no processo. Então, se ele colocar que ele não tem algum determinado requisito, o sistema já bloqueia, e às vezes ele não entendeu a pergunta. Ele até tinha, mas não entendeu a pergunta. Então, é fundamental o professor auxiliar ele na escrita. Temos 4 dias para finalizar as inscrições. Então, corra atrás daquele aluno que você sabe que tem os requisitos, que tem esse sonho, que é muito importante para eles, né? E para mim, assim, tem sido maravilhoso. Cada ano é uma emoção diferente. E quando é o dia da Embaixada Americana, mostrar quem são os alunos selecionados, que são 50 alunos, né, no Brasil, e nós observamos lá na tela a foto daquele nosso aluno, como no caso que aconteceu com o Eduardo, depois aconteceu com o Gustavo, a gente chora, a gente grita, a gente... É uma emoção maravilhosa, a família liga, e é aquela troca de carinho muito grande, porque é um sonho para eles a serem realizado, e para nós, que participamos desse processo seletivo também, é uma coisa maravilhosa. Então, eu sou muito grata por estar fazendo parte dessa equipe. Obrigada, Márcia, obrigada, supervisora Margarete, né, por contribuir com a gente nessa equipe que está maravilhosa, né? Espero que esse ano nós consigamos aluno para poder fazer todo o processo seletivo e chegar lá no final para que ele possa também viajar, né? E o professor desse aluno possa sentir essa emoção que a gente sente, né? Mas é muito gratificante. Obrigada a todos. Se alguém tiver dúvidas sobre o processo seletivo, eu faço parte do grupo de língua inglesa, entre em contato que a gente ajuda vocês também, tá bom? Muito obrigada, eu passo a palavra agora para a Patrícia. Muito obrigada, é muito bacana ouvir todas essas suas contribuições, Patrícia, Tatiana,
e eu tenho certeza de que, para nós, né, a gente se sente muito feliz quando a gente seleciona na fase diretoria de ensino, a gente manda para a fase estadual da Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação faz uma outra peneira, e essa peneira é selecionado 4 representantes, e esses 4 vão para a fase nacional, e quando chega na fase nacional, a gente fala para os estudantes que não depende mais de nós, né? O que dependia, a gente já tinha feito, e aí quem realmente bate o martelo da seleção desses jovens embaixadores é a Embaixada Americana, lá em Brasília, enfim. Então, eu passo a palavra agora também. Gostaria de agradecer, Tati, pelas lindas palavras de incentivo. Eu tenho certeza que você... E também eu não posso esquecer, gente, de agradecer à equipe gestora do Anis Fadul. Um grande abraço, sempre com muito carinho. Ontem eu liguei avisando que a professora iria participar, então um grande abraço à equipe do Anis Fadul. E aproveitando também que eu vou passar a palavra, eu também agradeço às equipes, né, porque a nossa professora Patrícia, ela está em 3 unidades, que é o Centro de Estudo de Línguas Raul Brasil. Então, agradeço também a gestão do Centro de Estudo Raul Brasil, agradeço a gestão também da Escola Maria Elisa e do Paulo Kobayashi, tá? Eu liguei para as 2 escolas e fui muito bem e carinhosamente recebida, então, um grande abraço, e sempre eu posso aí agradecer a todos os gestores que gentilmente deixam aí que seus professores possam fazer as contribuições nas nossas, ou melhor, enriquecerem as nossas ATPCs. Eu sinto muito, sempre, eu fico muito, muito feliz quando eu tenho aí parceiro. Então é com você, Paty. A Paty está mutada. Pronto. A Tati já falou bastante aí, né, do processo, que é algo que nos deixa muito emocionadas de fazer parte, de conhecer a realidade dos nossos alunos, pérolas que estão aí, né, perdidas muitas vezes e nas escolas, e que precisa de um incentivo, que precisa de uma palavra para poder acreditar no sonho deles. Então, como a Tati já falou, nós temos ainda aí 4 dias que nós podemos ainda procurar aí esses nossos alunos que têm esse perfil para poder participar. E é emocionante, nós podemos acompanhar todo o processo. No último, acho que foi tanto do Eduardo como do Gustavo, nós chegamos a acompanhar até no dia do embarque, no aeroporto, nós fomos com eles até o aeroporto para acompanhar até o momento do embarque, assim, junto com a família. E foi assim, algo, gente, não tem palavras, assim, é muito legal a gente ver um sonho de um aluno sendo realizado, algo assim tão grande que muitas vezes para eles parece tão distante. Imagina, eu ir para os Estados Unidos, nossa, como que eu vou realizar isso, estudar lá fora? E aí eles têm um programa maravilhoso de poder fazer um tour. Agora, né, nesse momento de pandemia, nós não sabemos exatamente se vai ficar igual ao que era antes, mas eles terão essa oportunidade, sim, de ter esse contato, de poder viajar. Então, vamos procurar aí as nossas pérolas e vamos indicá-los aí, que ainda há tempo, né? Márcia, com você, passo a palavra. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, meninas, que estão aí comigo desde 2013, é uma grande satisfação, tá? Então, retornando ao slide, Tati, nós temos aí ainda alguns minutos finais, né? E aí eu trouxe, durante a semana, eu gravei com os 2 jovens, né? Lembrando, meninas, que a gente sempre bate na trave, né? A gente sempre bateu na trave. Eu lembro um ano que eu falei assim, gente, esse aluno, Alexandre, lembra, meninas? Esse aluno, Alexandre, ele tem todo o perfil. Não foi selecionado para viajar, mas ele ganhou aí a viagem de intercâmbio e ficou em Brasília durante uma semana, recebendo um curso de imersão pela Embaixada Americana, que para ele também foi muito gratificante, né? Então, em um momento
mais para frente, a gente tenta resgatar aí as falas do Alexandre também, mas eu trouxe aí 2 depoimentos, a gente não tem como trazer, porque um deles estuda medicina, e o outro estuda no Rio Grande do Sul, então os 2 já estão bem encaminhados, então assim, durante a semana eu fiz uma gravação e eu faço questão de trazer para vocês aí um trecho do que é ser um jovem embaixador, tanto para o Gustavo, que é aluno do Sebastião Pereira Vidal, e para o Eduardo, que foi aluno matriculado no Luiz Arrudaca. Então, o Gustavo, ele foi jovem embaixador em 2020, passou por todo o processo seletivo em 2019, sempre um ano anterior, e o Eduardo foi jovem embaixador em 2018 e passou por todo o processo seletivo em 2017. E fiz questão de gravar, vai ser muito rápido e eu vou pedir para as meninas cortarem, mas vocês vão ter todo esse material que vocês possam aí estar divulgando, incentivando os seus alunos, como bem disse e bem lembrado a professora Tatiana, quando ela trouxe que nós temos aí ainda 4 dias para que a gente possa aí procurar essas pérolas entre os nossos estudantes, né? Então eu coloco aí, Paty, você consegue colocar, por favor? Está sem som, Tati. Desculpa, Márcia. Fica tranquila, assim, ao vivo é assim, olha, ao vivo a gente nem se preocupa, ó, então vamos lá. O programa Jovens Embaixadores, ele tem esse toque de encostar em você, de você sentir o que realmente está acontecendo no programa, né? A gente foi para Brasília, depois que eu saí daqui da minha casa, né, a gente foi lá para Brasília, a gente conheceu um pouquinho dos pontos históricos de Brasília, a torre da TV e outros pontos incríveis, né? Mas depois disso a gente participou de palestras sobre impacto social, sobre o envolvimento nosso com as nossas comunidades, com a nossa sociedade, né? E qual é a nossa parte como cidadão, o que a gente pode fazer para ser o diferencial na nossa comunidade, né? Para fazer um diferencial, ter um impacto bom na comunidade, né? E o programa Jovens Embaixadores, ele tem muito disso, né? Você querer ajudar o próximo, de você ver meios possíveis de ajudar o próximo, né? Todos nós temos essa capacidade, e com o programa Jovens Embaixadores eu consegui aflorar ainda mais essa vontade do que eu tinha, né, de poder ajudar as pessoas. O programa Jovens Embaixadores, ele mostrou muitas coisas para mim. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eles mostraram diversos programas de impacto social, diversas ONGs, diversos programas de impacto social, conforme eu já havia dito, né. Não só isso, mas projetos que já eram efetuados em escolas americanas que surgiram como ideias aqui pra gente, né? Eu fiquei na cidade de Raleigh, lá em Carolina do Norte, perdão, e lá eu visitei cerca de 2 escolas, né? Uma pública e uma privada, né? E lá você consegue ver que as pessoas, elas se ajudam, né? Na escola que eu fui, eles tinham um projeto muito importante de ajudar os estudantes e a comunidade, né? Então, era um impacto social muito, muito interessante que estava acontecendo lá. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu voltei com a minha mente muito mais aberta, eu voltei com uma vontade muito maior do que eu já tinha antes, de poder ajudar o próximo, né? Infelizmente, depois disso aconteceu a pandemia, eu também acabei me mudando e não deu para dar continuidade nesses planos, né? Mas eu ainda tenho essa vontade, eu tenho muito essa vontade dentro de mim de poder estar ajudando os próximos, né? E o programa Jovens Embaixadores, conforme eu já havia dito, é um programa que realmente mudou a minha vida e mudou meu ponto de vista em muitas coisas, Então, esse foi o depoimento do Gustavo, mas nós temos aqui um depoimento também muito rápido, né, do Eduardo. Ele fez questão, nós gravamos isso aí à noite, porque ele teve aula, as aulas deles terminaram aí 19h30,
e ele estava em aula, mas ele fez questão de deixar aí também um depoimento para vocês, tá bom? Obrigado, Márcia. Eu queria começar falando que toda a experiência dos Jovens Embaixadores, ela se inicia quando você resolve se inscrever. Os passos que foram mostrados anteriormente para vocês, é ali que você se torna um Jovem Embaixador, seja você chegando até o final da seleção ou não. Como foi comigo, todos os processos, todas as etapas de seleção te moldam para uma pessoa melhor e te moldam um Jovem Embaixador. Quando você chega lá na experiência, quando você embarca pela primeira vez no avião, quando você nunca tinha viajado sozinho, sem sua família, você começa a ter um choque de realidade. E na hora que você desembarca e começa a se encontrar e fazer todo o gathering, se juntar com todos os outros jovens embaixadores de outros estados, você começa a tomar conta da dimensão do perfil de jovens e da potencialidade que o nosso país tem e a força que a gente, enquanto juventude e adolescentes, temos também de mobilizar a mudança social. E foi assim que começou a minha. Eu ainda não tinha nem caído a ficha direito quando a gente chegou em Brasília, em janeiro de 2018. Eu cheguei lá umas 9 horas da manhã do dia 6. E ali você começa a ter uma experiência de integração tão grande, porque nós ficamos poucos dias, poucas horas juntos, extra as atividades de preparação para poder viajar para os Estados Unidos, e a gente se conecta muito profundamente com todos os participantes do programa. Então, eu diria que é uma experiência mais do que cultural, porque geralmente quando se pensa num programa como Jovens Embaixadores, que é um intercâmbio para os Estados Unidos, você acha que a parte mais frutífera de toda a experiência vai ser quando você desembarcar em Washington. E não, a parte mais frutífera é exatamente conhecer todos os jovens líderes do Brasil. E até hoje a gente mantém contato, muitos, então, cada um de nós seguimos por campos diferentes do conhecimento, mas é evidente o tamanho do sucesso que todos nós estamos atingindo nos nossos objetivos. Então, se você tiver que definir os Jovens Embaixadores em uma única sentença, é a porta de início para a realização de sessões. Depois que a gente está lá, aí você passou... Muito bem, eu acho que, Tati, né, voltando aí, eu acho que é um pouquinho, né, do que é realmente uma porta de oportunidades. Na verdade, para mim, é muito mais que isso, é um portão de oportunidades, né? E enquanto comissão selecionadora, eu sempre, quando estou conversando com o representante da Secretaria da Educação, eu sempre falo assim, olha, os candidatos aqui da diretoria de Suzano, eles são, né, fortíssimos candidatos para serem selecionados, e são mesmo. Então, aos professores que estão nos acompanhando, então, eu fiz questão de gravar aí 2 vídeos dos nossos estudantes que já viajaram para os Estados Unidos, né, meninas? E que, realmente, precisamos aí, enquanto professores de língua inglesa, como a Tatiana trouxe, buscar aí no meio as nossas pérolas, né, Tati? Quando você trouxe, eu acho que é muito bacana a gente lembrar isso, e a gente tem pérolas dentro das nossas escolas, e que a gente precisa dar, né? Esses dias eu ouvi de um professor dizendo, nossa, eu tenho um aluno que tem esse perfil, então, professor, incentive. Uma coisa muito bacana que a Patrícia trouxe, eu acho que é interessante se a gente puder sempre lembrar, a autonomia do aluno fazer a inscrição, né? Antes, a gente pedia para a coordenação fazer todo o processo, mas agora não, o aluno tem essa autonomia de alimentar todo o sistema. Então, as perguntas iniciais, professores, é muito importante, porque essas perguntas iniciais, se elas forem respondidas de qualquer forma, elas eliminam, é um sistema automático. Uma delas é a questão, você desenvolve trabalho voluntário? Tem aluno que fala que não. Então, assim, a gente nem consegue chegar à inscrição para nós, da comissão, por quê? Porque ele foi eliminado na primeira sessão,
inicial, ou seja, termina agora dia 7 de março, mas ela estende para que o aluno possa correr atrás de declaração, de carta de recomendação, dos boletins que estiverem faltando, de toda a documentação, porque eles precisam declarações. Então, assim, no edital que eu vou deixar para vocês, professores, tem toda uma preparação, e aí eu faço questão, tem um colega de trabalho que eu aprendo demais, que ele está acompanhando, que ele já me disse. Parabéns, equipe de lei, muito obrigada, Gelson. Eu aprendo muito com você. A questão metodológica trazida hoje, eu tenho certeza que tem uma pessoa que eu tenho muito orgulho, e de boca cheia eu falo, aprendi com você, né, essa questão do movimento da construção de conhecimento. Então, obrigada por me fazer, me transformar numa pessoa que traz esse pedagógico para os professores também de língua inglesa. Um grande abraço para você, um grande beijo para você. Então, eu fiz questão de trazer, porque ele está acompanhando, e aí eu não poderia deixar de agradecer. Então, de novo, lembrando que essas concepções que foram trazidas tanto pela professora Tatiana, como pela professora Patrícia, que compõe, assim, a equipe, é muito importante. Então, só para a gente finalizar, porque nós estamos aí nos 5 minutos finais, né, meninas? Voltando, então, ao slide, né, quase que nos finalmente. Então, depois que trouxe o vídeo, ok? Então, lembrar desse grupo de WhatsApp, que eu acho que é muito importante. Então, lembrar de novo, não estou no grupo de WhatsApp, então liga para mim, manda uma mensagem, Márcia, tem uma professora que quer fazer parte, então, por favor, inclua. Então, por favor, professores, é um grupo, é um convite, mas é um grupo, como a Patrícia disse, a gente troca muita experiência, a gente troca muitas informações, muitos intercâmbios, muitas oportunidades de estudo, de curso. Então, é nesse grupo de WhatsApp também que a gente faz tudo isso. Então, lembrando que nós temos aí a turma dos professores que fazem a TPC no Google Sala de Aula. Então, convido todos vocês. Na pauta formativa tem o código para entrar. Então, quem não está nesse grupo, então estou convidando mais uma vez aí publicamente para que faça parte. Então, próxima tela, por favor. Lembrando que na TPC passada, nós tivemos aí falando sobre um formulário também de levantamento. Tem alguns professores, eu acho que quase que 95 professores já responderam, mas nós temos um levantamento de dados que é muito importante para a Márcia Buto, quando ela está pensando em formações, em cursos, em informações para que a gente possa criar esta comunidade de prática, ok? Próxima tela, por favor. Tatiana, então, nós temos aí a socialização. Então, na TPC passada, nós trouxemos aí o Padlet, que é um recurso tecnológico também muito importante, quando a gente tem, por exemplo, foi apresentada a linha de tempo lá da TPC. Dentro da linha de tempo da TPC, então, eu trago também que vocês façam aí as contribuições. Fez alguma coisa bacana que foi incentivado ao uso de uma plataforma, colocou em prática com seus estudantes em sala de aula, então façam parte dessa comunidade de prática, e essa comunidade de prática que foi iniciada neste ano, e que com certeza ao final desse ano vai ser uma comunidade de prática que a gente vai poder socializar, práticas exitosas, enfim. Então, nós temos aí 3 comunidades de práticas, então, abertas para que vocês possam colaborar. Primeiro é a comunidade de prática de qualquer atividade que você tenha desenvolvido, então coloque, eu fiz alguma coisa que utilizou Kahoot, coloca. Eu usei alguma coisa que utilizou Mentimeter, tira uma foto, coloca. Eu fiz uma atividade que fiz com meus alunos usando o avatar, um vídeo, coloca lá. Então, existe a segunda comunidade de prática, que é a criação de avatares. Se você fez o avatar que foi incentivado pela nossa formação, coloque nesse, mas eu abri um terceiro, que eu acho mais importante, porque assim, a gente fala que nós, enquanto professores de inglês, we don't have, for example, another teacher that we can speak in English, we can practice our English with this person in our school. So, we have a community of practice that you can practice English. We can write in English. We can choose some ideas in English. E ele se chama Free Time Activities in this Pandemic Moment. Então, quem tiver
curiosidade, vejam o que é, tem dúvida de como participar dessa comunidade, então mande para mim, fale para mim, Márcia, eu não estou conseguindo, me ensina a fazer um Padlet, que eu quero fazer um Padlet com as atividades dos meus alunos, vai ser muito bacana. Então, próxima tela, por favor, Tatiana, nós estamos aí mostrando de novo a linha do tempo das ATPCs em 2020, já estou construindo a linha de tempo da ATPC de 2021 e para que vocês possam retomar aí em vários momentos, falou sobre Kahoot, falou sobre Flipgrid, falou sobre Mentimeter, falou sobre Dragon Learning, falou sobre Bitmoji, eu quero relembrar, então tudo tem nessa linha de ATPC. Lembrando, de novo, eu vou colocar aqui, vou fazer questão, a lista de presença, ela é encaminhada para os professores coordenadores ao final da ATPC, então não esqueçam ao final de apontar a participação de vocês na ATPC, que é muito importante, ok? Então, conto com a colaboração de novo de vocês. Uma das questões é falar sobre um tema que vocês querem aí, que nós possamos trazer nas próximas formações, ok? Então, eu conto, então, com a colaboração. Esta é a referência, então, no próximo slide também é a referência de tudo que a gente trabalhou. So, this is the time that I can say thank you very much for everything. Conto com vocês. See you next time. Contamos com a participação de todos vocês. De novo, teachers, you are my heroes. You are my heroes, and you live inside my heart. Don't forget this. You can count on me. You can count on Tati. You can count on Patrícia, ok? See you. Eu vou passar a palavra para as meninas terminarem essa TPC de hoje. Um grande beijo, professores. Passo a palavra para vocês, meninas. Queria agradecer por esse momento, foi maravilhoso, muito bom. Obrigada, minha equipe gestora lá da Escola Anísio Fadul, por ter proporcionado isso. Obrigada pelo convite, Márcia. É um prazer rever, Pati. Obrigado a todos. See you soon. Pati, é com você. Só agradecer, queridos, por esse momento. Foi muito legal poder falar um pouquinho, né, do material, poder dividir com vocês a questão dos jovens embaixadores. Então, foi bastante coisa. Então, só agradecer, Márcia, a todos, o carinho de quem colou, você mostrou aí os comentários. Beijo para todo mundo. Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Então, de novo, mais uma vez, see you, teachers, bye bye. E muito obrigada, professores, vocês fazem a diferença na minha aula, na minha TPC, porque essa TPC é pensada para todos nós. Um grande abraço.